Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Abri as portas do coração para que o Rei da Glória possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem subirá? Quem subirá? E aí o Salmo 23 ou 24 vai dizer: quem tem as mãos puras e inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime, esse subirá até o monte do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você está preparado para subir até o monte do Senhor, para esse encontro amoroso com o nosso Deus? Hoje, nesse quarto domingo do Advento, quarto domingo do Advento, a figura que o Evangelho traz para nós, o personagem principal, é José. E tem uma canção muito bonita que diz assim: olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, e entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Que esse dia de hoje seja um dia de muitas bênçãos, um dia de muitas graças, um dia de muita oração, para que a gente possa abrir o espaço do nosso coração, as portas do nosso coração, para que o Rei da Glória possa entrar. Vamos nesse momento dirigir as nossas preces ao nosso Deus. Rezemos por todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Rezemos pela saúde do Cleidinaldo Pereira da Silva, Tereza e Ricelli Bezerra, Luiz Carlos, Alex Mota, Neide Solange Coelho Gomes, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, minha família, Joane Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto Reis e Cássio Leonardo Silva Soposto. Vamos também trazer presente a Dona Bárbara Costa Carvalho, a Dona Francisca e toda a família, a Maria de Lourdes Feitosa, Paizinho, Marta Nunes e Rita Nunes, pela recuperação da saúde de Isilda, de Robério Raimundo Amorim, Joaquim Siqueira Nobre, Ana Águida Alves Bezerra, Jorge e Cristina, Francimar, do Pedro Raimundo, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela Rodrigues, Maria Rita, Cecília e o Pedro Miguel. Rezemos também pelos nossos idosos, idosas, por todas as pessoas que se encontram neste momento, desempregadas. Rezemos por todas as pessoas que estão doentes nos hospitais ou nas suas residências. Vamos trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, continuação do de ontem, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Ouvi, irmão e irmã,
A palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la, sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso acontecia para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado. Levou Maria para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Um jovem casal judeu, comprometidos em casamento, ou seja, estavam noivos, como a gente fala hoje, né? Estavam noivos. Vida tranquila. Um casal comum. Era comum também, a jovem ou até a criança, né, era prometida em casamento a um determinado assim, homem, né, varão. E a vida era depois, certamente, muito tranquila, né? Maria e José viveram o que qualquer um casal podiam viver tranquilamente na sua cidadezinha. Só que de repente acontece o inusitado, o impensável. Certamente uma tempestade acontece na vida daquele casal. E algo acontece que muda completamente a vida dos dois. Maria fica grávida, diz o texto, 2 vezes, pela ação do Espírito Santo. Costumamos nos referir a José como pai adotivo de Jesus. Pai é pai, e ponto final. Dessa história de pai adotivo. Pai é pai e ponto final. Vamos pensar um pouquinho na gravidez de Maria. Vamos pensar um pouquinho. Sobretudo pensar pela ótica de José. Nos colocar mesmo no lugar de José. Lembrando, dentro de uma cidade patriarcal, de uma cidade pequena do interior, Maria de repente aparece grávida. Aparece grávida antes do casamento. Uma jovem solteira grávida. Dá para imaginar, né, o kikiki, né? A falação. Cidade pequena, todo mundo se conhece. Uma menina, uma jovem, mulher, né? Certamente, muitos falatórios. O texto diz que José, ao ficar sabendo que Maria está grávida, ele pensa em deixá-la em segredo. Ele pensa em deixar em segredo. Porque para a sociedade da época, ou para o povo da época, 2 coisas podiam ter acontecido. Primeiro, José desonrou Maria antes do casamento, o que seria um problema sério. Os judeus não aceitavam isso.
ou Maria, entre aspas, pulou a cerca, traiu José. E José pensa em deixar Maria em segredo. Por quê? Porque, como diz o canto, ele amava Maria. E ele sabe que se ele diz, né, que o filho não é dele, ele sabia que Maria tinha lei, né, tinha uma lei que dizia que a mulher que ficasse grávida fora do casamento, ela seria apedrejada. Por isso José pensa bem antes em deixar Maria, né, secretamente, em segredo. E aí o anjo aparece. Aqui aparece o anjo. O mesmo anjo que apareceu para Maria, dizendo que ela seria grávida, que ela ficaria grávida do Filho de Deus, o mesmo anjo vai aparecer a José. O diz que ele estava dormindo, né? Ele estava dormindo. Certamente pensou muito, né? O dia deve ter sido muito cansativo, e aí de repente ele cochilou. E olha que aparece o anjo e diz para ele, diz, não tenha medo de receber Maria como esposa. A mesma coisa o anjo também diz para nós hoje, não tenha medo de receber Maria na sua casa. Não tenha medo de receber Maria como mãe, como a intercessora, como a mãe de Jesus na sua casa. E aí, claro, o anjo vai explicar para José em sonho o que aconteceu com Maria. Ela não tinha culpa nenhuma, né? Ela não tinha culpa nenhuma. E aí, José, ao acordar, vai fazer tudo aquilo que o anjo falou, né? Aí, certamente, José, conhecedor das Escrituras, porque também o anjo traz algumas, né, traz Isaías, né, onde lá já se previa que uma jovem, né, teria um filho, que daria o nome de José, e que esse jovem esse Jesus, né, iria salvar o povo dos seus pecados. Então veja, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ali, quando José acorda, ele vai fazer conforme o anjo, né, havia dito para ele. Ele vai levar Maria para casa. José aqui escuta a palavra de Deus. Ele faz a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes também quantas vezes o anjo já disse para nós, através dos acontecimentos, através da oração, através da palavra, quantas vezes o anjo já se dirigiu a nós, nos convidando para cumprir uma missão. E, no entanto, muitas vezes a gente não leva a sério, né, a vontade de Deus, um pedido de Deus. Peçamos ao Senhor, né, que a gente possa fazer, que a gente faça, né, na verdade, como José e como Maria. Maria disse sim e José também dá o seu sim para cuidar do Filho de Deus. Hoje, Deus pede para nós para cuidarmos das pessoas, sobretudo dos mais desfavorecidos, dos que se encontram à beira do caminho, daqueles que são excluídos e daquelas que são excluídas. Nós também somos convidados e convidadas, né? Nós também trouxemos uma missão, nós temos uma missão para ser cumprida, né? Que nesse momento, que sobretudo nesse dia de hoje, que a gente faça como José. A gente não precisa gritar, a gente não precisa dizer para todo mundo o que aconteceu, mas simplesmente cumprir a nossa missão. Assim como José levou Maria para casa, que a gente também seja capaz de levar as pessoas para a nossa casa, a casa do nosso
coração. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.